É uma honra muito grande mesmo viver isso que a gente está vivendo hoje. Vocês estão compartilhando conosco um sonho de anos de ministério. Porque a gente sonhou, então, essa é a primeira vez que a gente se apresenta, ou que a gente participa com os irmãos da ceia, da mesa, né, do compartilhado do pão, que é o Evangelho, nesse formato, em uma equipe, em um grupo missionário, né? Então, eu falo com os meninos sempre, a gente está falando o tempo todo, olha, não é mais Lute Souza, as pessoas podem me apresentar pelo meu nome, mas a partir de hoje é uma missão, que parte de uma igreja, que chama Comunidade Refúgio, que é a nossa comunidade, não nossa de propriedade, mas nossa de conforto, nossa de hospitalidade, nossa de participação. Então, ter aqui pessoas que são amigos de longas datas, como o Diogo no baixo, o Santiago na bateria, como o Lucas, né? Que se o pai dele é meu amigo, então o Lucas eu conheci pequenininho, piquichixim, como a gente diria, né? Ter ele no time hoje, isso tudo é uma honra muito grande. E mais, ver essa peça de teatro sendo feita pela minha família, embora talvez para a gente, ou para você, pareça ser algo simples, não é. Não é, porque a minha esposa, eu acho que se ela tivesse grávida, ela tinha ganhado uns 5 filhos hoje, por causa disso. Mas que Deus nos abençoe no decorrer dessa noite, e eu estou falando isso para honrar, para que a gente entenda que o reino não é feito por uma pessoa só. O reino, ele se faz por pessoas, e essas pessoas têm defeitos, essas pessoas têm limites, e às vezes o que é um estresse de alguma outra área explode aqui, e a gente só vai ser um corpo se a gente suportar o nosso irmão, com base no que diz lá em Coríntios, mas não é suportar de aturar, porque às vezes a gente pensa assim, né? A Bíblia manda eu suportar o meu irmão, aquele chato. Não, é suportar de dar suporte. Então o nosso irmão fraquejou, tropeçou, tá ali, a gente vai, bota o ombro embaixo e suporta ele. Amém, irmão? Também queria agradecer, eu vou falando, vou agradecendo, porque para a gente ficar bem antenado. O Luan, que me apresentou ao pastor Robson, que é o anjo dessa igreja, e aceitou o desafio de nos receber. E quando o Luan conversou comigo, o Luan falou assim: Lu, eu gostaria que a gente compartilhasse com os irmãos algo que fosse relevante ao momento que a gente vive. E eu falei para ele assim: mano, eu tenho pensado uma coisa nesses dias. Ele assustou um pouquinho na hora que eu falei, que a gente tem vivido um momento que é do luxo ao lixo. E a gente vive isso num pulo. E aí ele ficou assim, mas do luxo ao lixo, como isso? Como é que esse negócio acontece? Eu falei: Luan, a gente vai falar sobre uma reciclagem de mente através do amor. E começar falando de reciclagem já é começar falando de atualidade, não é? Quem é que recicla o lixo em casa? Quem não recicla deveria reciclar. Nós vivemos num momento onde a reciclagem é uma coisa que precisa acontecer. Só que infelizmente a gente está reciclando os lixos, só que a gente também adquire muito mais lixo do que joga fora. E eu queria ler um texto da palavra do Senhor com vocês, que, como diz o salmista, né, está aqui guardado no meu coração ou na minha mente, que é em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. É um texto que a gente sabe de cabeça, bota lá já, que coisa boa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou cristão desde os 8 anos de idade. E eu conheci a Deus lendo a Bíblia. Alguns irmãos aqui conhecem meu testemunho. E foi num momento muito difícil da minha vida, porque com 8 anos de idade eu pensava em suicídio. Uma família muito bagunçada, talvez como a família de muitos de nós. Um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, e claro, até hoje eles não assumem isso, né? Então, meu pai assumiu agora.
mas minha mãe também nunca assumiu. Meu pai era um cara que bebia, ficava muito legal. E tem cara que bebe e fica, né? Meu pai sem beber é um cara meio chatão, assim, mas ele bebia, ficava um cara mais solto. E minha mãe não, minha mãe bebia e ela ficava violenta. Então, como eu era o filho mais velho tem o couro mais duro. Eu não tenho. Quem é filho mais velho aí? Filho mais velho tem o couro mais duro. Toma as pancadas, né? Sempre maior. Juntando com... Eu era muito tímido, também muito introvertido. Isso não soou legal. Violência doméstica, muito maluco dentro da minha casa e tudo isso. Então, com 8 anos, eu comecei a pensar que todo mundo tinha uma vida melhor que a minha e que talvez cometer suicídio seria uma boa saída. Mas um dia eu li a palavra do Senhor em casa, naquela Bíblia antiga, que tinha um alto relevo, não sei se alguns de vocês conheceram, que usava como decoração, né? Bíblia como decoração, se bem que os crentes usam também Bíblia hoje como decoração, né? Ninguém lê ainda, mas assim, muita gente que usa a Bíblia de decoração. Mas eu lembro que eu abri aquela Bíblia, e eu muito pequeno, e eu tentando ler alguma coisa, eu li Gênesis 1. No princípio, Deus criou céus e a terra. E aí, quando eu li aquilo, eu não queria mais morrer a partir daquele momento. Eu saí, fui tinha um sofá numa janela, eu subi no sofá, abri a janela de casa e olhei 3 pés de goiabeira. E pensei assim, se existe um Criador capaz de criar tudo isso, porque ali era meu mundo, criar o mundo inteiro, então Ele é capaz de fazer a minha vida ficar melhor. E a partir daquele momento a minha vida teve sentido. Então eu brinco que era como se minha vida eu vivesse num mundo preto e branco, e de repente eu encontrei a cor. Eu queria morrer, agora não quero mais. E se eu queria morrer, agora não quero mais, o que eu quero agora? Viver. E eu queria viver. E eu comecei a tentar viver. E viver a partir da Bíblia, eu queria. E aí eu consegui uma Bíblia, e eu devia ter 8 para 9 anos, eu lembro da idade, por causa da série que eu estudava, e eu carregava aquela Bíblia preta com zíper, sabe aquela bem antiguinha? Eu carregava aquela Bíblia para qualquer lugar que minha família fosse. E meu pai fazia piada, dizia que eu ia ser padre, pastor ele acertou, né? Vai fazer umas piadas. Só que eu comecei a buscar Deus. E eu descobri algumas coisas, presta atenção aqui em mim, para você não perder nada, para a gente não alongar. Eu descobri algumas coisas que foram se tornar conflitos lá na frente. Primeiro, que Deus não tem compromisso com a placa de igreja. Sabe por que eu descobri isso? Porque eu ia em qualquer igreja, não tinha nenhuma crise. Eu ia na Assembleia de Deus, eu ia na Igreja Betel, eu ia na Deus é Amor, eu ia na Igreja Cruzada, que hoje é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu ia na Igreja Católica, só não ia na Macumba, porque disse que na Macumba roubava criança para fazer bolacha. Aí eu tinha medo. Mas acreditem, todas as igrejas que eu fui, eu falei com Deus. Porque Deus não tem compromisso com a igreja, mas tem compromisso com o coração aberto. Tiver com o coração aberto, irmão, você pode ir, afirma você testemunha pra gente. Pode sair daqui para balada agora, que se você quiser, você encontra com Deus lá. Você vai ficar constrangido, mas encontra. Isso me lembra um testemunho de um irmão meu conhecido, que quando me testemunhou o seu retorno ao Evangelho, falou o seguinte: Lu, eu um dia ganhei na loteria, fiquei milionário. E esse irmão era um irmão assim, sabe o irmão que passou na fila dos feios mais 5 vezes? O irmão não era desprovido de beleza, o irmão era desprovido de qualquer coisa relacionada à beleza. E aí, como ele botou muita grana no bolso, fora dos caminhos do Evangelho, ele falou assim, desculpa, né, o termo, vou fechar uma casa de prostituição só para mim hoje. Tipo assim, vou viver o que eu nunca consegui viver com base em quem eu sou. E aí o cara foi lá, entrou, ficou de patrão. Só que ele não contava que Deus estava lá também. Sabia que Deus também está no prostíbulo? Aí ele estava lá, uma menina vem para ele e fala assim, irmão, fulano, você não é o fulano
Aí ele falou: sou. Por quê? Você me conhece? Ah, tá de patrão. Ela falou: sim, eu lembro que a gente ia na escola bíblica dominical juntos. Ele disse: de que adianta ter dinheiro se não tem Deus? Cheio de mulher ao redor, ele ficou com saudade da escola bíblica dominical. Deus fala com você onde você abriu o coração, irmão. Então, se você quiser, Deus vai falar com você hoje. Amém? Tem uma versão da Bíblia muito boa para você que tem dificuldade com as linguagens mais mais antigas, como essa que a gente colocou, que a Bíblia chama A Mensagem, não sei se vocês conhecem, maravilhosa. Ela foi traduzida por um poeta chamado Eugene Peterson, que reescreveu ela e mandou uma mensagem pessoal para as pessoas. Então ela não é uma versão de estudo, ela é uma versão para ser uma mensagem mesmo. E quando fala esse texto de Romanos 12:2, ele diz assim: não se ajustem demais à cultura dominante, para que vocês não se ajustem demais à cultura predominante, para que vocês não sejam impedidos de pensar. E quando eu li esse texto, eu fiquei assim, muito doido, porque eu pensei assim: caramba, Deus, eu estou inserido em muitas culturas. Muitas culturas. Por exemplo, quem me conhece há mais tempo sabe que há bem pouco tempo atrás eu usava uns dreadlocks no joelho. Cultura. Quem gosta de futebol aqui? Cultura. Mas às vezes a gente se adequa a tanta cultura, tanto, seja da música, seja da arte, seja do esporte, seja da religião. Da religião também, cultura. A gente tem música, a gente tem roupa, a gente tem linguajar próprio, a gente tem um monte de coisa na nossa cultura. Às vezes a gente se adequa a tanta cultura que a gente não consegue pensar mais. E me lembra que lá no Rio Grande do Sul, minha terra natal, todo gaúcho que se preza torce para um time, ou é para o Grêmio ou é para o Inter. Não interessa o que ele faz da vida. Ele pode ser um protestante contra jogo de futebol, que lá no fundo ele torce ou para o Inter ou para o Grêmio. Isso é cultural lá. Só que acontece uma coisa estranha. Quando rola um clássico, um Grenal, o time que perde, os irmãos que são torcedores não vão no culto para não ser zoado. Se adequou demais à cultura, não consegue mais pensar. O evangelho se tornou para ele o que nós reclamamos de algumas outras religiões qual nós somos oriundos. Era raso, era costume, era adoração de santo. Gente, se o cara que não vai no culto porque o time dele perdeu, isso não é adoração de santo, eu não sei o que é. Se o meu time perde, eu perco o ânimo de congregar com os irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E aí a gente vive um momento do agora. O que importa para todos nós é agora. Mas não é agora como planejamento de vida, é agora como prazer. Por isso que a cada minuto que passa, o ser humano se enfia num lago, se enfia num abismo muito difícil de sair. Por quê? Ele vive pensando no passado, projetando seu futuro, querendo viver prazer no agora. Onde é que essa soma vai dar? Vazio. Olha só, os nossos erros. A gente fica pensando nos nossos erros na hora da gente tomar uma decisão agora, mas essa decisão é baseada no que a gente vai viver no futuro. E deixa eu falar uma coisa para você. Eclesiastes 3, diz que há tempo determinado para todas as coisas em cima do céu, sobre a terra, tá, papá, piriri, pororó e carachinha. É ou não é? Assim está escrito. Mas Eclesiastes 3, e eu acho que 16 ou 18, diz que o tempo de Deus é
Agora, é hoje. A gente só vive agora, irmão. Eu tenho 42 anos de idade, nasci em 74. Vivi a crise dos 40. Na crise dos 40 eu me apavorei, porque se a expectativa de vida no Brasil, pelo menos em lucidez, é 80 anos de idade, com 40 anos eu cheguei no... Aonde? Não. Fiquei mais desesperado ainda, porque eu esperava que fosse o meio, mas não é o meio. Que idade você tem? 27 para 80 falta 53. Então ele falta 17 anos para chegar na metade da vida. É isso? Pelo menos a gente espera que seja. É ou não é? A nossa descoberta, a mais difícil que eu fiz, é que eu não estou na metade da minha vida, irmão. Eu estou no final dela. A Bíblia diz que eu devo viver o meu dia como se fosse o último dia. Eu não domino amanhã, eu não domino daqui a pouco, eu domino agora. Eu só posso escolher agora. O problema é que nós estamos cauterizando a nossa mente. As mulheres sabem muito bem a ideia de cauterizar. Você pega um ferro quente, você pega uma ferida e você queima ela para que ela não doa mais. É assim, irmã? É mais ou menos isso, é ou não é? Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiz uma burrice, uma delas, né? Fiz muitas burrices com 13 anos. Eu subi na chaminé da minha casa, puxei um negócio da chaminé e caiu e cortou meu braço. E aí eu tinha dois problemas. O primeiro problema é que minha mãe ia contar para meu pai. E esse problema era maior do que a dor que eu estava sentindo, que era um baita problema. E ela fez uma cicatriz no meu braço, grande pra caramba. Gente, eu chorei. Meu pai nunca me bateu, mas eu chorei só de imaginar meu pai com aquele olhar dizendo: o que você fez, moleque? Mas cauterizou. Sabe? Hoje é só uma história. Meu pai, o olhar dele já não me culpa mais disso. A cicatriz que era grande, eu não sei se cicatriz encolhe ou se eu que cresci mesmo, virou só uma cicatrizinha no braço, virou lembrança. Como muitos de nós têm vivido nossa vida cristã, como uma lembrança. Aí a gente fica assim: ai, aquele dia, naquele culto, que eu dobrei meu joelho, que eu lembrança. Uma lembrança boa ou uma lembrança ruim, mas só uma lembrança. O apóstolo Paulo diz: não se conforme com este mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. E quando a gente fala de reciclagem mental, a gente tem o hábito de reciclar nossa mente humilhando o outro. Quer ver como? Você está no culto e diz: hoje eu vou adorar o Senhor. Deus, obrigado porque Tu me ama. Eu sou um pecador, o mais tosco deles. Quem já falou isso? Falou, né? Tem gente que falou outras coisas ainda, mais feia até. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus, obrigado porque o Teu amor me alcançou, me amou. Aí de repente entra aquele irmão na porta e diz: ah não, Deus, está de brincadeira. Esse irmão não. E aí eu fico pensando assim: eu gosto tanto de humilhar o outro. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Levanta a mão, de verdade, quer ir para o céu. Agora baixa. E quem é um pecador assumido, levanta a mão. Tem gente que ficou olhando para o irmão do lado para ver se ele vai levantar a mão. É você, irmão. Vamos de novo. Quem é pecador assumido, levanta a mão. Irmão, a cruz te dá o direito de ir para o céu. Amém? Amém, gente? Se o Edir Macedo estiver lá quando eu chegar, vai dar pau. Vai dar. Vai dar, irmão. A gente não quer enganar ninguém, a gente não quer saquear ninguém, a gente quer viver o evangelho puro e simples. Mas aí eu vou chegar no céu, vou dar de cara com o Edir Macedo lá, com aquela mãozinha dele.
Vai falar, não, bicho. Vou dizer, ô Jesus, está de zoeira. A graça que eu quero para mim, eu preciso querer para o outro. Aí Jesus vai na cruz e diz assim: quem crer em mim será salvo. A gente diz assim: quem trocar de roupa, quem trocar de corte de cabelo, quem trocar de emprego, quem trocar de... aí pode ir para o céu. Eu preciso renovar minha mente. Renovar. Eu não tenho o direito de mudar você. Eu tenho o dever de mudar a mim mesmo. Não é para, gente, não é para ir para o céu. Isso está pago na cruz. É para ser melhor. É para não fazer o que eu fazia antes e para não viver como eu vivia antes. Parar de julgar o outro pior para que eu me sinta melhor. A gente vive diminuindo o outro para se sentir melhor. Parece que quando o outro é pior eu me sinto bem, não é? Aí quando eu ouço a notícia na TV dizendo assim, aqueles vídeos que o povo compartilha, né? O cara batendo na mãe. Eu olho um vídeo daquele, meu coração, né, eu fico embrulhado e digo assim, isso é um bandido. Tinha que matar ele. Fala comigo. Pensa. Esse é um pensamento de quem não tem Jesus. Pastor, mas eu não posso ser sincero. Pode, mas em nenhum momento na sua mente passa no teu pensamento a ideia de que está errado. Crente defendendo pena de morte, está errado. Pastor, mas se matasse teu filho, eu ia querer que o cara morresse mesmo. Mas não vou mentir. Mas dizer que está certo ele morrer por isso, está errado. Vocês estão entendendo? A gente precisa renovar a nossa mente. Do luxo ao lixo é a ideia de que se eu estou bem, o outro que se dane. Não canso de falar. Hoje somos quase 60 milhões de evangélicos num país que só piora. Alguma coisa está errada na equação, pastor. Quando nós éramos adolescentes, os nossos pais eram trabalhadores braçais. A grande maioria da igreja evangélica era feita por pedreiro, carpinteiro, na nossa cidade mineiro, de gente que trabalhava duro, suado, para cuidar da sua família. Não está nada de errado nisso, eu quero contar um negócio. Esses caras dobravam o joelho e diziam assim, Deus, me dá condição de honrar os meus filhos, de estudar eles, para que eles se tornem doutores no futuro, e para que eles tenham uma posição na sociedade, não passem o que a gente passa, porque crente era chamado de Zé Povinho, era jargão, final de carreira, doente, aí vira crente, depois de ser tudo na vida, virou crente agora, a gente já falou isso, já ouviu isso, e eles conseguiram, eles pegaram alguns de nós da minha geração e tornaram doutores, só que alguma coisa deu errado no processo, Fábio. Sabe por quê? Nós temos uma bancada evangélica hoje que não serve para nada. Eu conheço um dono de uma faculdade aqui no estado do Paraná que tem 40, ele é dono de uma faculdade com um campus de 40 mil alunos. Para a gente conseguir fazer um evento de evangelismo dentro da faculdade, tem que quase ameaçar o cara de morte. Tem que sequestrar o filho dele e botar uma arma na cabeça. Não serve para nada. A gente tem juiz, advogado, médico, enfermeiro, policial, tudo crente. Não serve para nada. Cauterizou a mente, dividiu, são duas pessoas. É assim que a gente tem vivido. Pastor, crente sim, mas cavalo do diabo não. Do luxo ao lixo. Deus nos tirou da lama, nos levantou, nos colocou
cuidou de nós, limpou as feridas, deixou bonitinho, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que todo mundo que vive no Evangelho, mesmo que seja pelas beiradas, porque tem um monte de gente vivendo pelas beiradas, tem ou não tem? Melhorou. Meu caso, eu era pobre, feio, magro, morava longe, tudo que é longe. Engordei pelo menos. O resto está mais ou menos aí, não, mas engordei. A gente melhora. A gente melhora como pessoa. Você vê o tanto de gente que consegue falar em público, coisa que lá fora é difícil. A gente ficou mais bonito, ficou mais sociável. A gente fala de amor. Mas não serve para nada. O marido na igreja é uma coisa, em casa é outra. A esposa na igreja uma adoradora, em casa uma megera. Mãos levantadas para o céu, mas Jesus está vendo o que a gente tem nas mãos na hora que a gente levanta elas. A gente compartilha de um sonho: viver no mundo melhor, viver no mundo justo. Mas a nossa justiça se baseia no nosso ganho. A gente vai do luxo da salvação ao lixo da propagação do mal o tempo todo. Pastor, mas e o amor? E o amor? Ah, o amor é o amor. O amor é um fogo que arde sem se ver, ferida que dói mas não se sente. O que mais? Ninguém lembra? Não quer assumir que lembra. É um contentamento descontente. Isso não é amor. Amor é escolha. Como você chama, irmão? Alex, aperta minha mão. Alex, eu amo você. Tá bom? E eu vou fazer um trato com você de caminhar junto e não deixar você cair. Tem um menino que a gente fez isso lá. Falei para ele: mano, ou você some da cidade, ou você troca de celular, ou você me expulsa sua vida. Porque fora aí você está perdido, velho. Não vou deixar você ter paz no pecado, Alex. Mano, esse cara ele pode se esconder de madrugada para pensar alguma coisa. Mas quando ele pensar em você, ele vai dizer: estou errado. Pastor, mas não é Jesus que convence nosso coração? Convence, gente. Mas ele falou em Atos 1:8, obrigado, Alex, que o Espírito Santo desceria sobre nós e nós seríamos testemunhas de Jesus pela Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Só que como missionários, a gente sonha em fazer missão, mas a gente sonha em fazer no confim da terra. Sabe por quê? No confim da terra ninguém me conhece, Luan. Lá é fácil. Lá ninguém sabe que eu brigo com a minha mãe todo dia, porque ela quer que eu junte a toalha do quarto e eu acho que é o dever dela juntar. Gente, se a gente fosse para o céu por aquilo que a gente é na igreja, ia ter que mandar um pouco de anjo embora de lá para caber todo mundo. Vamos zoar com o negócio? Pensa que você seria salvo pela forma que você julga o irmão que está do seu lado. Vai lá. E se o justo juiz julgar com base nos teus critérios de julgamento? Porque o mundo está o caos. O mundo está morrendo. E aí a gente diz assim: estou bem. Estou bem. Está tudo certo. A gente tem uma casa, da minha casa, minha vida, mas está tudo certo. A gente tem um carro que a gente financiou também em 60 meses, mas está tudo certo. A gente posta foto no Facebook, a gente diz: a gente está prosperando. Mas fala para mim, fala, é para isso que a gente veio aqui? Para comprar um carro, para comprar uma casa? É só isso? É só isso que você quer? E aí eu lembro que Jesus, após fazer a multiplicação dos pães,
ele, talvez um dos milagres mais importantes, mais alucinantes da Bíblia. Você imagina o cara pegar um pouquinho de nada e fazer comida para quase 10 mil pessoas. Coisa doida é essa. Jesus despede o povo, eu imagino o povo indo embora e dizendo assim: caraca, moleque, você não sabe o que rolou. O cara pegou nada e fez comida para todo mundo contando, espalhando a notícia. Jesus disse para os discípulos: vocês vão para o outro mar da Galileia e me esperem lá, porque eu quero ter um tempo a sós com Deus. De madrugada a gente conhece a história, Jesus vai, caminha sobre o mar, tem todo aquele negócio. De manhã o povo começa igual esvariado, ô Daniel, procurar Jesus na praia. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí alguém disse assim: eu acho que Jesus foi para lá com os discípulos. Eles pegaram um monte de barco, foram tudo lá para o outro lado do mar. Quando chegaram lá, estava Jesus. Jesus olhou para eles e falou assim: o que vocês querem aqui? Jesus, vocês não cansam de pedir só para vocês? Eu curei os enfermos, expulsei os demônios, alimentei vocês não vão embora. Jesus não queria que eles os deixassem, Jesus queria que eles espalhassem o que aconteceu na vida deles. Jesus hoje está convidando você a renovar a sua mente, irmão. Levar o amor para a sua vida, e que esse amor se transforme numa ação sobre a vida do outro, que o convide a uma mudança. Sabe o que eu acho triste na igreja? Todo mundo é pecador aqui. Eu acho triste na igreja. Todo mundo é pecador aqui. Mas se a gente fosse viver como a gente vive lá fora, a gente não ia conseguir ficar à vontade aqui. Você entendeu o que eu falei, né? Entendeu? Eu não preciso mudar aqui dentro, eu tenho que mudar sempre. Se você tem o hábito de falar palavrão, para com isso. Pastor, é pecado falar palavrão? Não, pecado é o que você pensa sobre o seu irmão. Palavrão é feio, é imoral, é chulo. Se é ganancioso, irmão, para de fazer isso, reparte o que você tem. Afinal, eu nunca vi nenhum necessitado ganancioso, você já viu? Pensou nisso? Que para que você seja ganancioso, você precisa ter? Ananias e Safira não morreram porque não deram lá, não era obrigado a dar. Você pode ler o texto. As pessoas não eram obrigadas a levar o texto, o dinheiro das propriedades para a igreja. Em Atos diz que as pessoas vendiam seus bens e levavam para os sacerdotes compartilhar isso no meio do povo, segundo a necessidade de cada um. Mas Ananias e Safira venderam a propriedade, foram lá e deram só uma parte, dizendo que tinham vendido por aquele preço. Mentir de graça, morrer de graça, só por ganância. Compartilha. Renova a sua mente, para de pensar que o que importa para Jesus é que você cante mais alto no culto, que você dê uma oferta mais alta. Isso não importa nada, irmão. Jesus quer que você quer mudar é o que você é de madrugada, sozinho em seu quarto. Jesus quer curar as feridas que estão no teu coração. Ferida de relacionamento. Do luxo ao lixo. A gente tem a ideia de que usar roupa de marca é estar limpo. Conversei com o Fábio hoje, falei: gente, tem morador de rua que se você sentar para conversar, você vai querer morar com ele. Sabe por quê? Porque ele tem paz. Vou ser duro com você agora. Sabe por que não está cheio de morador de rua ao nosso redor? Porque a nossa verdade não é maior que a dele.
A nossa verdade é só palavra, só blá blá blá. Aí o cara diz assim, aí você vai lá e diz para o morador de rua assim: irmão, se você quiser, você pode ter paz no seu coração. O morador olha para você e diz: você quer falar de paz comigo? Você tem 30 anos, está de cabelo branco aí tentando pagar um financiamento que você não consegue e vem falar de paz comigo? Você está tentando convencer todo mundo na sua igreja que você dá bom testemunho, você quer falar de paz comigo? Você está lutando para ser bem aceito em todos os lugares, mentindo para as pessoas, porque se eu sou algo e eu ofereço outra coisa, o que é isso? É mentira, irmão. Escuta só, é duro. A Bíblia diz que os mentirosos vão ficar de fora. Então, lá no refúgio, lá na minha igreja, lá, tá, pastor, não é aqui. Lá na minha igreja eu digo: eu prefiro lidar com um pecador assumido do que com um santo mentiroso. Que o cara me procura e diz assim: não, pastor, tá difícil, hein? Passei no boteco de novo, enchi a cara, não consegui, não resisti. Eu falei: irmão, vamos para cima. Na próxima você consegue. Mas aí ele fala isso do lado do santo, o santo olha para mim e diz assim: ei, pastor, dá bola para isso não, isso nunca vai mudar. Eu mudei, você mudou, por que o irmão não pode? Mas aí talvez o irmão esteja sendo mais verdadeiro que nós todos juntos. A gente precisa parar de querer viver algo que só está nos matando, irmão. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Sabe o que a gente, pode baixar, sabe o que a gente está fazendo com Jesus? O que muitos aqui fazem no casamento. A gente está mentindo para Jesus como mente para o cônjuge, achando que ele não sabe. Se nós que somos falíveis ou falidos, e não estou falando de financeiro, estou falando humanamente, não consegue mentir para o cônjuge, como é que a gente vai mentir para Deus que conhece a gente até antes da gente nascer? Então para. O convite é uma renovação mental, uma reciclagem, olhar no espelho e dizer assim: Deus, fazer um voto com você hoje. A partir de agora, eu vou ser em todos os lugares quem eu sou. Mas do pior para o melhor, porque a gente está vivendo o contrário, do pior para o melhor. Então assim, se eu sou ganancioso, eu vou chegar, quando o pastor falar da oferta no culto, eu vou dizer: ó, pastor, eu acho isso um saco, não quero dar. E aí nós vamos, o irmão que está do lado vai olhar para você e dizer: parabéns, meu irmão, a verdade nos seus lábios. Você entendeu? Pastor, mas que renovação é essa? Você está avalizando os pecados? Não, é porque quando a gente começa a admitir quem a gente não consegue conviver de verdade. Se você olha para a sua vida e você diz assim: irmão, sou lascivo, pornográfico, tenho um monte de pensamento mal, ruim, feio, a gente ia poder contar isso com prazer para as pessoas? Não, mas se eu assumo, eu já começo a me contar: Deus, isso não está bom, eu quero mudar, eu quero. Tem gente que foi machucada em igreja, e eu convivo com isso o tempo todo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu quero curar o que aquela igreja machucou teu coração. Aí você diz assim: não, peraí, Jesus, eu até quero a cura, mas eu prefiro ficar remoendo isso. Esse boi no pasto, que come e depois que está no estômago, traz de volta, remoe de novo, aí engole, traz de volta, remoe de novo, Jesus está dizendo: renova sua mente, vive um novo momento. Aí você diz assim: mas eu tenho uma cicatriz, eu tenho um trauma, e se acontecer de novo? Irmão, se acontecer de novo, aquele que é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, cura de novo.
loucura de novo. Agora a gente está vivendo igual a museu, cobrando ingresso para falar do passado. Ah, porque aquela igreja... Para, chega disso. Renova a sua mente, irmão. Olha no espelho e diz assim: Jesus, eu quero um novo caminho. Pastor, mas se eu quiser um novo caminho com Jesus, o que acontece? Nada. Você vai olhar para você e vai dizer: Deus, eu vou fazer novas escolhas. Novas. Eu lembro que eu estava numa viagem e eu ia tocar numa vigília. E eu resolvi dormir um soninho à tarde para ir para essa vigília. E no sonho no sono eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava numa roda de escarnecedores. Porque a gente acha que quem escarnece do evangelho é as pessoas que estão lá fora falando mal dessa igreja. Escuta só, quem escarnece do evangelho é quem fala algo que não vive. Isso é tirar sarro, escarnecer. E eu lembro que o pessoal estava falando mal, rindo, fazendo piada, reclamando das igrejas, no sonho. Eu não lembro o assunto que era, eu lembro que esse era o sentimento. E eu dei um tapa na mesa. Para! Não deixe que o mal os cobre com o bem. E eu acordei, fiquei: Deus, e essa frase ficou marcada na minha cabeça. Me explica isso, eu quero saber o que, eu quero entender. Aí Deus falou comigo: hoje muitas pessoas estão sendo usadas por Satanás, baseando suas ações naquilo que acham que é bom. Como não aceitar alguém diferente na igreja. A gente teve lá na nossa comunidade, está tendo um momento bem difícil. A gente orou a vida inteira e falou a vida inteira: Pai, nos dá a oportunidade de ter pessoas bissexuais congregando com a gente. Mas escute só, nunca foi, se eu estiver mentindo, eu tenho outras pessoas da igreja aqui, eu vou estar perdendo elas agora. Nunca foi do nosso interesse mexer na sexualidade de ninguém. Eu queria, como você, irmão, que é mentiroso, você outro que fica vendo pornografia, você e está aqui tentando melhorar, eu queria que essas pessoas viessem no culto e tentassem melhorar, por elas, para elas. Aí um dia a gente recebe uma mensagem de 2 homens, estavam indo morar na cidade, encontraram a nossa igreja pela internet, perguntaram se poderiam congregar com a gente. Eram casados. Aí nós estávamos no culto, primeiro culto deles, preparou a igreja nos mínimos detalhes. Gente, parar de fazer piada de gay, vão parar de tentar, sabe? Bom, falei com eles, eu falei: olha, é assim, eu aceito vocês com todo o meu coração, só peço, não coloquem uma mordaça na nossa boca, porque a gente vai falar da pornografia, vai falar do adultério, vai falar da ganância, vai falar do orgulho, vai falar da homossexualidade, sempre que for necessário. Eles concordaram, está tudo certo, pastor. Eles vieram no culto. Aí estava todo mundo na expectativa de receber os irmãos no culto. Mas um deles jogou o braço em cima do pescoço do outro e abraçou ele durante a pregação. Isso foi desconfortável, não só para mim, para muitas pessoas, que graças a Deus bem instruídas, ninguém teve o chilique, ataque de pelhanca, ninguém nada disso, mas foi desconfortável. E eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, ela também falou: amor, também foi para mim. Eu falei: mas amor, se fosse 2 meninos nossos, homens da igreja, que fizessem isso, a gente não teria nenhuma crise. Se fosse um casal hétero nosso na igreja, a gente não teria nenhuma crise. E aí a gente não estava se questionando, a gente está partilhando o evangelho, renovando a nossa mente, sem avalizar pecado de ninguém, cada um que preste culto de si mesmo. Eu falei: amor,
me ajuda. Ela diz assim: mamãe, como é que a gente vai resolver isso? Eu falei: a gente não tem que resolver nada. A gente não tem que resolver nada. Quem convence o homem de todo pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem da melhor é o Espírito Santo. Ele está fazendo isso aí com você no teu coração agora. E o que você precisa mudar? Sabe o que aconteceu com os dois irmãos lá? Um desistiu, foi embora. Aí alguém me perguntou: pastor, você acha que foi Deus que fez isso? Eu falei: se foi Deus não sei, mas sei que hoje para nós dá um alívio, porque dá um refrigério. Estou falando sobre verdades que precisam ficar ditas. Sabe qual é meu medo no Evangelho? É me tornar o que jogou o Fábio, jogou muitos de nós no mundo. Pessoas que na nossa época não pensavam naquilo que nós estávamos pensando. Pastor, você acha que deviam ter concordado com a gente? Não, mas ninguém sentou e conversou e nos instruiu. Gente, eu me meti em confusão que eu não precisava ter me metido se alguém tivesse me amado de verdade, me ajudado a renovar minha mente. E aí eu encerro essa palavra com um vídeo que eu citei hoje, não sei se foi, eu acho que foi o Fábio. Você pode ver na internet, que chama Ilha das Flores, um vídeo de 1986. A Ilha das Flores é uma ilha lá no Rio Grande do Sul, no meio de um rio, que ela é um depósito de verduras do Ceasa. Tudo que é podre do Ceasa leva para a Ilha das Flores, porque na Ilha das Flores tem muito criador de porco, ou criadores de porcos, plural metafônico. E aí tem um fenômeno que acontece: muitas pessoas miseráveis moram na Ilha das Flores, e lá na Ilha das Flores, então, pela manhã, chega o caminhão com verdura estragada do Ceasa, que eles já deram para as entidades beneficentes, já fizeram todos. Então o que é lixo, ele joga na Ilha das Flores. E aí depois que joga na Ilha das Flores, os catadores, aí os donos dos porcos mandam os catadores e vão e catam tudo que é de melhor do lixo e levam para tratar os porcos. Depois que faz isso, eles abrem um portão e deixam as famílias que moram lá ir lá catar o que nem eles separaram para os porcos. Tem um vídeo, você pode assistir, não é um conto. Muitos de nós têm vivido a nossa vida espiritual dessa forma. A gente vive pensando só no agora, direcionando o nosso coração só para ter prazer. E quando eu falo de prazer, eu não falo só de sexo, porque adquirir, conquistar, ser elogiado, isso tudo dá prazer. Só que no final das contas, quando a gente vai tirar um extrato em casa de vida, a gente vê que a gente só adquiriu lixo. E talvez o lixo que muita gente não quis. Como você está vivendo hoje? Está na hora de mudar. Está na hora de renovar a mente. Está na hora de viver o que Jesus pagou por você na cruz. Curva sua cabeça onde você está. Eu queria orar com você. Orar com você que não quer mais viver como você está vivendo. Que quer mudar a sua história. Você já perdeu família, você já perdeu dignidade, você já perdeu amigo, dinheiro, você já perdeu tudo que esse mundo podia ter te dado. Aí você ganhou de novo, você perdeu de novo, e você continua frustrado.
Ou você está olhando para a sua vida agora e diz assim: Deus, de que adianta eu ter esse tênis, ter essa roupa, e quando eu chego em casa eu sinto um vazio gigante no meu coração? Quero orar com você, para você aliançar sua vida com Jesus de novo e recomeçar a sua caminhada. E eu não estou falando de religião não, tá? Porque tem muita gente que segue a igreja, mas não segue Jesus. Estou falando de assumir um posicionamento de você para você e dizer: Deus, a partir de hoje, custe o que custar, se eu cair eu começo de novo. É assim. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Abre agora. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.